Fala, Fogão! Com a apresentação de Marcelo Chamusca nessa segunda-feira, o planejamento no Botafogo para a próxima temporada promete acelerar. E o Eduardo Freeland, diretor de futebol, junto do novo treinador, vai avaliar uma lista com potenciais reforços para poder definir os alvos do Botafogo nesse mercado de transferências. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo vai fazer a preparação pré-carioca no próprio estádio Newton Santos. Diferente do que aconteceu na temporada passada, onde a pré-temporada foi realizada no China Park, dessa vez, como o período de preparação é muito curto, o Botafogo não deve sair do Rio de Janeiro. Para fechar, eu quero destacar a proposta que o Botafogo enviou a Joel Carli para tentar quitar a dívida que o zagueiro cobra na justiça. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente essa mini preparação que o Botafogo vai realizar antes do começo do Campeonato Carioca. Diferente da última temporada, em que a gente teve tempo para uma pré-temporada e fez essa pré-temporada no China Park, fora do Rio de Janeiro, portanto, dessa vez, como a janela entre o fim do Campeonato Brasileiro e o começo do Campeonato Estadual é muito curta e a grana também está curta, o Botafogo deve realizar essa pré-temporada, mini pré-temporada, no próprio estádio Newton Santos, treinando no campo anexo. Existe aqui um grande problema. O campo anexo, nesse momento, depois de toda uma temporada, está bem desgastado. E isso, logicamente, prejudica uma preparação. A gente sabe muito bem que estrutura é um grande calcanhar de Aquiles no Botafogo. E justamente por isso, essa mini pré-temporada tem que ser muito bem pensada pela diretoria do Botafogo. O Eduardo Freeland, principalmente, que é o diretor de futebol. Afinal de contas, quando a gente fala de pré-temporada, por menor que ela seja, ser muito bem feita ajuda no decorrer de toda uma temporada, que promete ser bastante desgastante. Existe sim a possibilidade do Botafogo sair do Rio de Janeiro, pelo menos por um período, até para o campo anexo poder passar por uma reforma, mínima reforma ali para poder dar condições de trabalho, mas ainda não está confirmado isso. A princípio, o Botafogo fica no estádio Newton Santos e faz essa preparação para o Campeonato Carioca e já na sequência para a Copa do Brasil no próprio campo anexo, onde vem treinando ano após ano. Isso tem que mudar no Botafogo e para ontem. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é justamente essa situação do Joel Carli. O zagueiro que está no Aldosivi da Argentina enfrenta grandes problemas médicos. A gente sabe bem que há muito tempo o corpo do Joel Carli vem dando sinais para o zagueiro de que não dá mais para atuar em alto nível, mas ainda assim existe a possibilidade do Carli retornar ao Botafogo justamente por conta de um acordo para quitação de uma dívida. O zagueiro cobra do Botafogo na justiça cerca de 10 milhões de reais. Afinal de contas, quando o Joel Carli foi dispensado do Botafogo, teve aquela rescisão nada amigável, digamos assim, até desrespeitosa, eu diria, em relação à história do Carli no Glorioso. O Carli tinha contrato ainda com o Botafogo e nesse contrato previa a renovação automática. Só que aí o Botafogo decidiu rescindir o contrato, não tinha como manter aquele salário, ficou argumentando isso, o Carli saiu e logicamente foi buscar os direitos dele na justiça. Não dá pra gente ficar chateado com o jogador. Se você trabalha numa empresa e a empresa te dispensa, mesmo você tendo um contrato, tudo lá escrito certinho, você vai entrar na justiça contra essa empresa. E o jogador naturalmente fez isso contra o Botafogo. O que não muda o fato de que o Carli sempre mostrou grande respeito pela camisa do Botafogo. Essa aqui é uma grande realidade. Em relação à possibilidade do Carli voltar, nesse momento, o que acontece é o seguinte: o plano A da diretoria do Botafogo não envolve, a princípio, o retorno do jogador. Esse é o plano A. O Botafogo fez uma proposta para quitar essa dívida, ofereceu pagar pouco mais da metade do que o Carli está cobrando em 36 parcelas e o staff do zagueiro, logicamente, vai avaliar essa proposta do Botafogo. O mais provável é que seja feita uma contraproposta. E aí, nessa contraproposta, pode ser que o Carli demonstre esse interesse, que já está mais do que claro, de retornar ao Botafogo como parte desse acordo para quitar essa dívida. É possível que o Carli retorne, mas sinceramente, a gente tem que pensar aqui friamente em relação a isso. A vinda do Carli, caso ele realmente venha para o Botafogo, vai ocupar uma das vagas que a gente vai ter para a zaga no elenco. E digamos, por exemplo, que o Chamusca queira ter 5 zagueiros no elenco. O Carli toda hora está no departamento médico. E se ele não tiver apto para jogar, isso significa dizer que ao longo da temporada, onde a gente sabe que tem suspensão, tem lesão, uma série de fatores aí que acontecem, pode ser que o Botafogo não tenha de fato 5 opções para a zaga, mas sim 4. Então a gente tem que avaliar, tem que realmente conversar com o staff do zagueiro, conversar com o próprio Joel Carli, para que seja costurado o melhor acordo possível para ambas as partes. Não adianta o Carli vir e ficar toda hora no departamento médico.
A gente sabe que é um cara que tem liderança fundamental, tanto dentro quanto fora de campo, é muito querido por grande parte da torcida, mas essa situação médica e sinais que o corpo do Carly dá de que não dá mais para atuar em alto nível, isso realmente me preocupa. Não podemos ficar nessa de vamos fazer um acordo para quitar dívida, traz o jogador e deixa de contratar um outro atleta que poderia de fato ser utilizado. Vamos aguardar para ver o que acontece, mas nesse momento tá tendo essa conversa aí entre Botafogo e Joel Carly para resolver essa pendência. Por último, eu quero destacar aqui para vocês justamente essa apresentação do Marcelo Chamusca. A partir do momento que o novo treinador é apresentado, ele vai fazer uma avaliação do elenco do Botafogo, definindo quem fica e quem sai. A gente sabe muito bem que esse elenco da temporada de 2020, que fez essa temporada ridícula, essa é a melhor palavra, né, que vai ficar marcado negativamente para sempre na nossa história, a grande realidade aqui é que 90% desse elenco, pelo menos, tem que sair do Botafogo. Alguns jogadores já saíram, mas tantos outros ainda têm que ter as suas situações resolvidas. Casos, por exemplo, dos 3 laterais direitos, o Kevin, o Cascardo, o Barrandegui. Caso também do Calu, que tem contrato com o Botafogo, está conversando por uma rescisão, mas a gente sabe muito bem, diferente do que o comitê gestor falou, só quem pode rescindir, na verdade, unilateralmente é o Marfinense. Então o Botafogo busca costurar esse acordo, tem que resolver a situação de muitos atletas, entre eles também o Guilherme Santos, que passou boa parte dessa temporada lesionado, uma lesão muscular na coxa que foi bem grave, lesão grau 3, tanto é que ele nunca teve previsão de retorno, mas ainda assim pode permanecer no Botafogo. A chegada, inclusive, do Marcelo Chamusca pode reforçar essa questão do Guilherme Santos renovar o contrato dele para a próxima temporada. Outras situações precisam ser vistas. Por exemplo, alguns reforços que o Botafogo estava negociando, a priori esfriou, mas ainda assim existe a possibilidade da gente avançar nessas contratações independente da avaliação do Marcelo Chamusca. Casos, por exemplo, aqui do Jonathan, do Gilvan, do Matheus Friso, esses atletas que estavam bem encaminhados com o Botafogo, eles podem chegar mesmo sem essa avaliação, sem esse crivo do Marcelo Chamusca. Em relação à lista de reforços, o Eduardo Flila, diretor de futebol, tem uma longa lista de jogadores que foi oferecida ao Botafogo. Mas a grande realidade é que o Chamusca precisa escolher muito bem aqueles atletas que o Botafogo vai atrás para poder formar o elenco dessa próxima temporada. Ele tem que escolher da forma mais assertiva possível, para o Botafogo não ficar queimando cartucho e formar um grupo competitivo. Para que a gente possa subir novamente para a Série A, temos que ser competitivos. O trabalho do Chamusca, logicamente, em termos táticos, é fundamental, mas não adianta você ter um trabalho tático muito bom e, tecnicamente, a escolha dos jogadores que vão formar esse elenco do Botafogo ser muito ruim. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Não dá pra gente esperar aqui um grande time, essa é a grande realidade, infelizmente, vai ser um time de nível Série B, mas sendo um time de nível Série B bem treinado, consistente taticamente, a gente pode fazer uma boa segunda divisão buscando esse retorno para a Série A logo de cara. Lembrando, logicamente, que o Botafogo não pode nem pensar em permanecer na Série B. Caso contrário, aquele sonho que a gente tem de um Botafogo forte, se reestruturando, voltando a ser competitivo, entrando nas competições para brigar nas posições mais em cima, isso obviamente vai ficar para trás totalmente. Então o Botafogo tem que voltar para a Série A. Temos que mirar esse objetivo e conquistar esse objetivo. Promete ser uma Série B bem disputada. A gente está falando aqui de uma segunda divisão com Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Curitiba, Goiás. Só aqui, só esses 5 já estão aí brigando por essa vaga no G4. Se a gente colocar também CSA, Náutico, Ponte Preta, Guarani, enfim, tantos outros times aí que já passaram pela primeira divisão e que têm história no futebol brasileiro, uns mais, outros menos, é verdade, mas esses times que eu falei aqui são times tradicionais do futebol brasileiro, o que promete tornar a segunda divisão muito disputada. Então tudo que a gente fizer nesse começo de preparação vai ser absolutamente fundamental. Não podemos repetir os erros da temporada de 2020. É absolutamente fundamental para o futuro do Botafogo que a gente volte para a Série A. A chegada do Chamusca representa um marco para o Botafogo, um marco para essa temporada de 2021. E esse marco tem que ser o mais assertivo possível. Que o treinador tenha sucesso, que as escolhas em contratações sejam assertivas, para que a gente possa fazer um grande trabalho e conquistar essa vaga na primeira divisão. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa chegada do Marcelo Chamusca? Quais são suas expectativas aí em relação ao trabalho do treinador, potenciais contratações, dispensas? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo da partida de hoje contra o São Paulo pela 37ª rodada.